Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Políticas e História do Ensino Superior no Brasil. Nós, na videoaula passada, estávamos trabalhando sobre a história do ensino superior no Brasil e vamos dar continuidade. Vejam que no final da aula nós tivemos aqui encerramos a aula passada falando dos primeiros cursos superiores. Aqui sim, saiu da condição de escolas superiores e passou a ser cursos superiores. E estávamos falando justamente desses cursos que já foram criados após a independência do Brasil, que foi em 1822, e aqui em 1825 foram criados cursos jurídicos. Esses cursos jurídicos para formar um corpo de magistrado para atuarem aqui no Brasil, né? E aí sim, em 1827, que nós encerramos ali na aula passada, falando sobre a criação do curso de Direito, que foi criado em São Paulo e aqui também na cidade de Recife. Os primeiros cursos de direito no Brasil foram criados nessas duas cidades. Prosseguindo, nós verificamos que até o final do século XIX, vejam, existiam apenas 24 estabelecimentos de ensino superior no Brasil, cerca de 10 mil estudantes, né, que estavam fazendo cursos a nível superior no Brasil. Observe que, a partir daí, teve a iniciativa privada, criou seus próprios estabelecimentos de ensino superior, graças à possibilidade legal disciplinada na Constituição de 1891. Vejam que, com a proclamação da República, houve uma permissividade da Constituição que possibilitou que o ensino superior não fosse responsabilidade do país, não fosse responsabilidade da República somente. A República tinha o seu cumprimento, poderia ofertar esses cursos superiores, inclusive nos estabelecimentos onde esses cursos já existiam, mas, ao mesmo tempo, possibilitou que a iniciativa privada pudesse criar os seus próprios cursos, criar as universidades particulares. E aí sim, a universidade, dentro desse contexto, tem uma adesão muito grande de pessoas, empresários, que fundam os seus complexos universitários e aí passam a oferecer cursos superiores, graças a essa permissão dada aqui pela Constituição. Observe que as instituições de ensino superior, as instituições privadas, surgiram da iniciativa das elites locais confessionais católicas. Observamos no decorrer da história, e não adentramos aqui na história da educação, porque nós estamos falando das instituições e do ensino superior, mas que a educação brasileira, desde 1549, com a chegada do primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza, já vieram ali um grupo de padres, né, pertencentes à Companhia de Jesus, com a finalidade de implantar o sistema educacional do Brasil para atender os filhos da elite agrária. Então, a igreja que veio por intermédio da Companhia de Jesus com um acordo com a coroa de que 10% de toda a riqueza gerada no Brasil fossem repassado para a Companhia de Jesus, bem como a colônia teria que dar a estrutura necessária para a implementação e implantação das instituições de ensino.
a igreja também recebia as grandes porções de terra, e isso vai criando. Somente a elite vai tendo acesso ao ensino, e, consequentemente, se tem acesso ao ensino, tem acesso também e passam a compreender e vivenciar essa filosofia religiosa da Igreja Católica. Não é por acaso que as pesquisas registram que cerca de 74% da população brasileira ainda são pertencentes ao catolicismo do ponto de vista religioso, né? Então, isso forma a elite, porque os filhos da elite econômica do Brasil e política é quem tinham acesso ao ensino superior. E agora, com a abertura que a Constituição dava para a implantação das instituições de ensino superior, vejam que isso aqui já vai entrando como atos legais, elas voltam a estar na mão dessa elite, que eram aqueles que estudavam aqui e que depois iam fazer o ensino superior, mais especificamente na Universidade de Coimbra ou em outros países, em outras faculdades ali, tanto de Portugal quanto da Europa, e voltava com essa detenção do conhecimento. E essas pessoas passaram a fundar as instituições de ensino superior particular, né? O sistema educacional paulista, aí ele surge nesta época, e representou a primeira grande ruptura com o modelo de escolas submetidos ao controle do governo central, que até então, na Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, e aqui estamos falando de marcos legais, o Estado brasileiro assumia somente a responsabilidade do ensino superior, e as outras graus de ensinos ficavam sobre a responsabilidade das províncias, né? Então, aqui teve essa ruptura, que o ensino superior sai do controle total do poder central e passa a fazer parte da iniciativa privada. Dentre os cursos criados em São Paulo, nesse período, aí consta engenharia civil, engenharia elétrica e mecânica, já que em 96, da atual Universidade Mackenzie, que está lá em São Paulo, veja, que é também confessional, de uma matriz presbiteriana. Nos 30 anos seguintes, o sistema educacional apresentou essa expansão considerada, passando de 24 instituições isoladas para aqui um total de 133, e desse total, 86 das quais foram criadas somente aqui na década de 1920. Vejam como essa permissividade da Constituição, em que as instituições de ensino superior poderiam ser privadas, teve um aumento significativo. Lá das 24 passa para 133, e só na década de 1920 foram 86 fundadas. Aqui, na década de 20, teve o grande debate em relação à criação das universidades. Não se restringia mais a questões estritamente políticas, grau de controle do Estado, como no passado, mas conceito de universidade e suas funções sociais. Houve aí esse grande debate de que a universidade tinha um papel para além da produção de conhecimento, mas é um papel social na sociedade, né? E aí esse debate passa a fazer parte do grupo empresarial, detentor das universidades, como também dos estudantes, e aí isso vai tomando corpo que gera um debate nacional. Vejam que as funções definidas foram as de abrigar a ciência, que a universidade teria, aqui já entra como estruturação e políticas a serem adotadas na universidade, de abrigar a ciência, os cientistas e promover pesquisa, né? Então, produção de ciência, a produção de ciência por meio de pesquisa, e esses cientistas deveriam estar agregados às universidades, fazendo parte do corpo de profissionais da universidade. As universidades não seriam apenas meras instituições de ensino, mas centros de saber,
desinteressado, ou seja, é um centro de produção de saber sem ter aquele interesse por que estava produzindo esse saber. Ou seja, esses saberes, produzidos por meio da ciência, estariam para benefício da sociedade. Vejam que na época o país contava com cerca de 150 escolas isoladas e as duas universidades existentes, que era a do Paraná e a do Rio de Janeiro, e não passavam de aglutinação de escolas isoladas, ou seja, eram as únicas universidades que estavam existindo aqui nesse período dessas discussões, do Paraná e do Rio de Janeiro, e ainda naquela concepção, onde tinha esse centro universitário, tinha a escola de Direito, tinha a escola de Medicina, e ficavam muito isolados, né? Veja que o governo provisório de Getúlio, ele já promoveu aí, em 1931, dentro daquela reforma que ficou conhecida como a reforma Francisco Campos, cria o Ministério da Educação, que foi criado o Ministério da Educação e Saúde, e o Francisco Campos se torna aí como sendo o precursor dessa reforma, que autorizava a regulamentação e funcionamento das universidades, inclusive a cobrança de anuidades, uma vez que o ensino público não era gratuito. Veja que aqui, na época do Getúlio Vargas, já retorna, aí vem a regulamentação. Vamos regulamentar como funciona a universidade, mas se cobrava aí uma anuidade, né? As universidades deveriam organizar em torno de um núcleo constituído por escola de filosofia, ciências e letras, ou seja, os estudos filosóficos, a base científica e os cursos de letras. Inclusive aqui no Tocantins, quando foi fundada na década de 80, criou-se em Porto Nacional a Faculdade de Filosofia e Letras, né? E criou-se em Araguaína também a Facila, Faculdade de Ciências e Letras, também em Araguaína. Era dentro ainda dessa filosofia aqui lá do período de Getúlio. Aí temos aqui que de 31 a 45 caracterizou-se por intensa disputa entre lideranças laicas e católico para o controle da educação, que aí é onde existia o otimismo pedagógico, tínhamos aí essa disputa, porque as pessoas, o corpo de profissionais e de estudiosos e educadores, que inclusive tinham feito cursos fora do país, que não admitiam que o ensino superior ficasse centralizado na mão de instituições religiosas. Portanto, defendiam a educação laica. E aí tinha a igreja que defendia que ela ficasse como detentora dessa fatia e desse nível de ensino, né? Vejam que o período de 45 a 68, ele assistiu à luta do movimento estudantil, aqui já temos os movimentos estudantis, de jovens professores, na defesa desse ensino público, dentro de um modelo de universidade, em oposição àquelas escolas isoladas, mas sim à concepção de universidade que estaria num tripé de ensino, pesquisa e extensão. É uma reivindicação, na reivindicação da eliminação do setor privado por absorção do público. E aí sim começa-se essa demanda e essa luta, principalmente dos estudantes, para que a União assumisse essa questão do ensino superior, que não ficasse somente na mão da iniciativa privada. O debate antagônico entre a sociedade e a elite, né? Essa elite permeou as discussões que veio fazer parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi aprovada pelo Congresso em 1961, que aqui, de maneira diversa da reforma de 1931, não insistia que o ensino superior deveria organizar-se preferencialmente em universidades. Mesmo com todos
aqui a lei de 31, que o ensino superior não deveria se organizar em universidades. Essa lei de 61 aqui já permite que a lei de diretrizes e bases que o ensino seja organizado na universidade. Tivemos aí, para os reformadores, a lei de diretrizes e bases, que é a lei de 4.024, né, de /61, representou uma derrota e foi considerada uma vitória dos defensores da iniciativa privada, acenando a bandeira da liberdade do ensino. Dentro dessa bandeira, essa lei aqui ainda permite vitória para os proprietários de instituições de ensino superior privadas, né? Assim, nós chegamos ao final desta nossa videoaula. Espero que nessa trajetória do ensino superior no Brasil até a década de 1960 tenha ficado clara, ou que, no mínimo, gere um bom debate nas nossas aulas, no nosso